Fala pessoal do YouTube, beleza? Tô aqui com mais um vídeo, entendeu? E hoje nós vamos falar sobre a escala 6x1. Eu já trabalhei na escala 6x1 e vou dar minha opinião, entendeu? Então, pessoal, o que acontece? Eu comecei nessa escala, já tinha trabalhado com meu padrasto, né? Meu padrasto fazia serviço de pedreiro, eletricista, bombeiro. Ele aprendeu a profissão de pedreiro. Claro que ele não era assim não trabalhava muitos anos, não era aquele profissional que sabia fazer tudo, mas ele aprendeu com uma pessoa assim que ele começou a passar uma dificuldade na vida, né? Que ele perdeu um trabalho, aí teve que começar a se virar, aí começou a ajudar ali na obra e tal, começou a aprender. E depois ele fez por apostila eletricista e bombeiro, entendeu? Mas bombeiro ele já tinha visto ali com um pedreiro ali que também fazia esse serviço. Então, eu trabalhava assim com ele, né? Assim, um dia assim, ia receber como ajudante, entendeu? Só que eu tava no. Depois trabalhei assim com ele um tempinho, né? Não era todo dia, entendeu? Ele começou a trabalhar por conta própria, porque ele já tinha tido vários empregos, trabalhou em posto de gasolina, já trabalhou em supermercado, trabalhou também já como auditor, entendeu? Já trabalhou com várias coisas. Um dia eu vou contar um pouquinho da história dele, porque também o que acontece que eu vejo hoje é que meus pais, né, no caso meu padrasto, minha mãe, eles não aproveitaram as oportunidades, entendeu? Eles tiveram oportunidades, não aproveitaram e meio que começaram a pagar meio que o preço, né? Por causa disso, né? Você vai tendo uma vida mais difícil, né? Então, cara, a vida a gente tem que tentar fazer o melhor possível, entendeu? Pensar muito, racionalizar muito para não fazer besteira e lá na frente ter arrependimento, né? Depois eu vou postar, vai ser um vídeo aí no canal contando um caso aí, essa questão de arrependimento, né? Ou aprenda, ou você aprende com o erro dos outros, ou você vai ter que quebrar a cara, entendeu? Mas depois vai ter um vídeo sobre isso. Então o que acontece? Depois de um tempo eu estava no terceiro ano do ensino médio, entendeu? E era aquilo. Meus pais não tinham dinheiro para ficar comprando o que eu queria, entendeu? Eu queria. Na época eu tava com Xbox 360, tava pensando em montar um PC, mas não tinha dinheiro. Queria trocar de celular, não tinha dinheiro. Queria comprar ali um violão para poder fazer aula com um amigo meu que ia me dar aula sem me cobrar, mas também não tinha dinheiro para comprar o violão. Então eu decidi. Tava no terceiro ano do ensino médio, conversei com um amigo meu que estudava na mesma sala que eu, no colégio, né? Até lembro o nome dele, era Rafael. E ele trabalhava na Superpão, que era uma Superpão, era uma empresa que tinha lá na minha cidade, em Friburgo, uma padaria gigantesca, assim no centro da cidade, e ele estudava de manhã e trabalhava à tarde. Só que ele ficou muito pouco tempo e saiu, né? Porque ele falou que tava meio que consumindo ele, né? Então ele começou a trabalhar com carteira assinada antes de mim, ficou só alguns meses e saiu. Também para juntar um dinheiro e saiu, né? Porque acho que até o pai dele, na época que eu vi, o pai dele meio que incentivou ele a não ficar lá, né? Estudar, fazer outras coisas e tal. De repente servir. Aí o que que acontece? Aí eu conversei com ele e falei, pô, cara, eu tava querendo trabalhar lá e tal. Você tá trabalhando lá ainda? Não, Roberto, já saí. Mas lá sempre tem vaga, cara. Entendeu? Faz um currículo, fala que eu trabalhei lá, entendeu? E tal. E na época eu conversei com meu padrasto e tal. Falei, pô, tô querendo levar um currículo lá. Aí ele, pô, cara, eu tenho um amigo lá que é um supervisor de caixa. O nome dele é Juarez, né? Pô, ele trabalhou comigo num hotel, né? Ele, meu pai. Ele e meu padrasto, né? Às vezes eu chamo de pai, mas era padrasto. Nem é mais vivo, não, meu padrasto. Ele falou, pô, cara, eu vou falar com ele. Ele foi meu amigo lá, a gente trabalhou, se deu bem lá e tal. Eu vou com você para você entregar o currículo para ele
que vai ser de repente mais fácil você conseguir. Aí fomos lá, conversamos com ele, deixamos o currículo com ele, ele falou que ia conversar com o chefe do RH, né? Que depois eu fui chamado para fazer uma entrevista, né? Ele me chamou. Aí é aquilo, né, cara? Eles ligam pra você, chamam você pra fazer entrevista, mas não fala nada especificamente qual vai ser a função ali que você vai cumprir, quanto você vai ganhar. Aí eles falam: não, não, vem aqui conversar pessoalmente, beleza. Aí cheguei lá, sentei lá. Aí as primeiras coisas que ele me perguntou foi tipo assim: cara, você tá estudando? Eu falei: tô no terceiro ano do ensino médio. Tem filho? Não, falei: tenho não. Mora com seus pais? Sim. Primeira coisa que ele tentou fazer: cara, é. Pô, eu recomendaria você terminar o estudo primeiro, entendeu? Ele: será que você vai conseguir trabalhar aqui e estudar ao mesmo tempo e tal, não sei o quê. Tipo assim, hoje eu vejo que o seguinte, nesses trabalhos CLT, subemprego, né? O que que eles fazem? Eles querem contratar pessoa que, tipo assim, mora de aluguel, tem filho, tem dívida. Até perguntou se eu tinha dívida, alguma coisa. Aí eu falei que não. Tipo assim, aí ele meio que já foi tentando me cortar pra mim não pegar o trabalho. Eu vejo que eles fazem isso porque eles querem pessoas que vão ficar lá muito tempo, entendeu? Pessoas que não estão pensando, pessoas que, tipo assim, exemplo, quem não paga aluguel, quem não tem filho, é uma pessoa que qualquer coisinha assim, cara, vai pegar e vai sair, entendeu? Eles querem achar uma forma de prender a pessoa lá, pegar uma pessoa numa situação assim um pouquinho complicada, que não vai ter condição de sair, e sabe que vai poder ter essa questão também de, vou poder explorar a pessoa, porque a pessoa não vai sair. Exemplo, conheci um cara lá que tinha 3 filhos, entendeu? Ele tinha 3 crianças, a esposa estava desempregada, e, cara, ele era burro de carga lá, entendeu? Ele aceitava todas as condições, ele tava lá trabalhando. Aí arrumava, vamos supor, arrumava lá as mercadorias. Aí botavam ele para descarregar caminhão também, entendeu? Botava ele para ajudar em outro lugar lá embaixo também, entendeu? E às vezes ele até tava fazendo a limpeza lá em cima do depósito. Então era um cara que não dizia não, tudo ele aceitava. Por quê? O medo de perder o emprego. Então eu vejo que hoje eles querem esse perfil de pessoa, entendeu? Hoje eu vejo que a empresa, ela já você não tem filho. Você não tem dívida. Você não paga aluguel. Então, tipo, você não é tão atrativo, entendeu, para a empresa. E se você falar que tem pretensão salarial alta, não sei o que, você já é cortado, entendeu? Aí eu falei: cara, não, eu preciso trabalhar porque eu quero. Aí expliquei pra ele, falei: cara, meus pais não têm condição boa, entendeu? Ele: mas você vai entrar no trabalho e você pretende ficar quanto tempo? Eu falei: pô, cara, eu pretendo ficar alguns anos, entendeu? Porque eu falei com ele: eu preciso comprar minhas coisas, entendeu? Eu tenho que juntar dinheiro também pra me estudar, de repente fazer uma faculdade. Eu falei assim: eu quero fazer aula de música, mas eu não tenho dinheiro pra comprar instrumento, entendeu? Falei: tem que ajudar meus pais em casa, porque meus pais não têm uma condição boa, entendeu? E fui falando com ele que eu preciso, tipo, tentando convencer ele que eu precisava do trabalho, porque eu expliquei pra ele que eu morava com meus pais, mas eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Entendeu? Falei que já tinha trabalhado de bico e com obra e tal. Ele até olhou assim pra mim e falou: pô, então você meio que já trabalhou e tal. Eu falei: sim, mas agora eu tô procurando um trabalho de carteira assinada pra ter uma estabilidade. Aí quando eu falei isso pra ele, aí ele já falou assim: poxa, tudo bem, gostei de você e tal. Aqui você estuda de manhã? Eu falei: sim. Aí ele me perguntou o horário, eu falei: pô, é de 7h30 a meio-dia, entendeu? Aí ele: você vai pra casa, almoça, depois vem, né? Eu falei: isso. Olha, a gente só tem uma vaga na padaria inteira que é pro setor de fatiamento. Então lá você vai atender cliente, vai fatiar pro cliente na hora, vai fatiar, vai botar na bandeja, vai botar na área de venda, vai ter que arrumar um setor. Se a gente precisar de você em outro setor, você vai ter que ir, entendeu? E aqui é 6 por 1. Né? Você vai ter uma folga por semana, rotativa, né? Tipo assim, numa semana é segunda, na outra é domingo, na outra é sábado, na outra é sexta, na outra é quinta. Conforme vai passando as semanas, se eu folguei essa semana segunda, na próxima semana domingo, na outra semana sábado, na outra sexta. Então,
Eu comecei a trabalhar lá, estudava, trabalho, estudava, ia pro trabalho. Não tinha tempo pra parar pra descansar, entendeu? Eu lembro que eu comecei acho que trabalhar em março, entendeu? Março de que ano mesmo? Acho que é 2015 que eu comecei a trabalhar lá, março de 2015. Até dezembro eu estudei. Aí eu vou falar pra vocês, faltei, teve dia de aula que eu faltei, teve dia de aula que eu queria dormir até mais tarde. Também eu analisava, né? Eu via, pô, hoje não tem prova, não tem nada importante. Poxa, hoje eu não vou ir, entendeu? Mas passei de ano, fiquei de dependência numa matéria só. Mas, cara, eu vi que era muito cansativo, entendeu? E lá era muito trabalho que era cansativo. Agora a experiência dessa CLT. Cara, você fica igual um peão. Você tá trabalhando no seu setor, terminou o serviço, você vai para outro, ajudar em outro setor. Então você nunca fica parado, entendeu? E além de você não ficar parado, era complicado, cara. Entendeu? Essa questão de era uma padaria grande que atendia pessoas assim idosas, muito idoso ia lá, tinha pessoas que tinham dinheiro também. Então o que acontecia? Eles faziam a vontade dos clientes, entendeu? Então vira e mexe você ficava mal na fita, entendeu? Porque o cliente estava acostumado a ser mimado lá na padaria. Então, se você fosse um atendente que não mimasse o cliente, e já teve caso lá do cliente querer puxar confusão comigo, e eu responder o cliente de forma seca e grossa, aí depois o gerente vinha, não fale assim com o cliente. Na verdade, você tem que abaixar a cabeça, entendeu? Eu também abaixo, a gente precisa do trabalho, entendeu? Não fica, pô, o cliente respondeu mal, poxa, não precisa devolver. Claro que eu não devolvi a pessoa xingando a pessoa, nada disso. Eu lembro que até a mulher, eu tava lá, né, trabalhando no setor de hortifruti nesse dia. Pra você ver que você não fica no setor só, eu tava trabalhando no setor de hortifruti. Aí vem uma senhora, aí ela, bom dia, eu pra ela, bom dia. Tratei ela com educação normal, daqui a pouco vem ela. E eu tava trabalhando, tava arrumando algumas coisas ali que o próprio gerente pediu pra me arrumar. Ele falou: "Não, Roberto, ó, você não vai mexer nas outras coisas agora, não vai repor fruta, não vai tirar legume nem nada. Eu quero que você reponha a geladeira aqui, que tá faltando suco, tá faltando pizza, aquelas pizzas congeladas". Aí eu, tá bom, pode deixar, vou fazer sim. Aí tava lá arrumando, daqui a pouco vem a senhora. Ai, porque. Ai, essas batatas aqui tá cheio de batata ruim. Que por que você não tirou? A mulher já começou a falar assim. E vendo que eu tava ocupado. Ai, porque eu conheço o chefe lá do RH, sua amiga dele, o Marcelo. Ah, que, poxa, vou falar dele. Vou falar de você pra ele. Entendeu? Porque eu tô vendo aqui que as coisas que não estão arrumadas e tal. Aí eu virei pra ela e falei assim, pô senhora, primeiramente o Marcelo nem trabalha mais aqui. Caraca, ela abriu dois olhão, arregalou o olho. Não xinguei a mulher nem nada, mas falei isso. Falei, pô senhora, não trabalha mais aqui não. Nossa, ela ficou chocada. Aí, depois, tá bom, mas tem que dar uma arrumada aqui, né? Aí eu falei pra ela, senhora, eu tô ocupado, eu tô fazendo algo que o gerente mandou eu fazer. Assim que eu puder, eu vou dar uma olhada, mas agora não tem como. Ah, ela não gostou muito, não. Ela falou: não, que eu vou lá na frente, que eu vou reclamar de você, que você é mal educado, que não sei o quê. Eu não falei nada, deixei a mulher sair. Daqui a pouco volta o gerente lá da frente falando: ah, Roberto, o que que aconteceu? Ele e uma gerente, um homem e uma mulher, veio dois gerentes. Aí eu falei com eles, né? Conversei mais com a gerente, né? Que era uma mulher. Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, a mulher chegou assim assado, falou isso, e eu só respondi ela que o Marcelo não trabalhava mais aqui e falei que mais tarde ia dar uma olhada. Ah, que ela falou que você tratou ela mal, que você até falou alto com ela, então, tipo assim, quem vê esse vídeo e passou por coisas assim, vai saber, cara, entendeu? Que é um trabalho que você tá ali direto. Outra coisa, só podia sentar no horário de lanche. Você tinha 30 minutos de lanche o dia todo. Então você só podia sentar no horário de lanche, não tinha banco, a padaria não disponibilizava banco para você sentar. Não tinha, você tinha que trabalhar em pé.
entendeu? Você não conseguia sentar. E você via que, cara, você via na cara dos funcionários que tava. Aqueles funcionários que tinha 5 anos de casa, 10 anos, 15 anos. Tava completamente exausto. Teve uma gerente lá que adoeceu. Ela trabalhava mais de 20 anos, desenvolveu um problema de coração, teve que botar uma ponte no coração. Depois que ela botou a ponte, tem uns 3 anos aí, 4 anos depois, ela faleceu. Entendeu? Acho que se aposentou aí por invalidez. Saiu da padaria, teve assim uns 2, 3 anos assim, depois que saiu, faleceu. Então você vê que é um trabalho que suga a pessoa, entendeu? E a pessoa nunca tem tempo pra nada. Às vezes, minha família lá, tios e vó e avô, tava fazendo um churrasco. Poxa, não vai dar pra me ficar, tem que trabalhar. Aí uma vez meu tio chamou lá meus primos e meu irmão lá pra levar no Maracanã, pra dar um passeio lá no Rio, de bondinho, de não sei o que, alugar bicicleta. Me chamou também, não podia ir. Então o que acontece? Você não tem tempo. E o salário é o salário mínimo, entendeu? Na época eu não esquentava tanta cabeça porque eu morava com meus pais. Ajudava em casa? Sim, mas sobrava um dinheirinho ali pra me fazer alguma coisa. Agora imagina a situação de uma pessoa ganha o salário mínimo e tem que trabalhar e manter uma casa sozinho. Muito complicado, entendeu? Então, eu vi lá pessoas, vi gerente lá com 20 anos de casa, na mesma situação. Você via que a pessoa ia trabalhar porque era obrigada, entendeu? Aí falava: ah, não, eu não quis saber de nada, trabalhei aqui, tive filho cedo, também não tive oportunidade, então tive que ficar aqui. E eu saí dessa cidade, que era uma cidade pequena, acho que tinha só 200 mil habitantes. É uma cidade que não tem muita oportunidade de trabalho. Eu vi gente que trabalhou na Superpão durante 2, 3 anos de caixa, saiu, foi tentar algo na cidade, arrumou um bico, daqui a pouco acabou sendo mandado embora, teve que voltar para trabalhar na mesma empresa que essa pessoa falou que nunca mais voltaria, que odiava a empresa, porque a empresa explorava muito, e teve que voltar porque não tinha realmente não tinha oportunidade. Eu tive um amigo que fez a faculdade de RH e o primeiro emprego que ele conseguiu foi num caixa de uma sapataria, entendeu? Para ganhar o salário mínimo, entendeu? Aí depois de um tempo ele ficou lá uns 2 anos, acho quase 2 anos, arrumou um trabalho de RH, mas era uma vaga assim e ele contra mais 15 ou 20. Aí, tipo assim, ele fez a entrevista, aí ele me contando resumidamente, né, que a moça lá, a entrevistadora, falou assim com ele: ah, olha, eu gostei de você, eu vou te dar uma chance, entendeu? E eles vêm com toda essa história aí de, não, você aqui vai ter que provar seu valor e tal. Então o que acontece? Para você arrumar um trabalho hoje, você parece que está fazendo um favor para a empresa. Na verdade, parece não, na verdade é o contrário. Parece que a empresa está fazendo um favor para você te dar uma vaga de trabalho. Entendeu? Eles até perguntam, eu fui em entrevista, que você mandava o currículo, aí tinha que fazer uma prova de português e matemática pela uma plataforma. Fiz. Aí a segunda entrevista era por chamada de vídeo. Fiz também. Aí o cara falou assim comigo: pô, você passou nas provas, passou nessa entrevista, vamos para a próxima fase, que vai ser pessoalmente. Aí eu já fiquei meio empolgado, né? Tava desempregado na época, era para trabalhar com instalação ali de internet e tal, ser um ajudante ali de um técnico de instalador de internet, TV a cabo. Falei: pô, tô desempregado, tô precisando trabalhar. Quando chegou lá na entrevista lá pessoal, falaram para mim chegar 8 horas. Cheguei, acho que era 7h40, cheguei mais cedo. Ah, não, vai ter que esperar lá para 8 horas, o entrevistador deve estar chegando. Aí deu 8, 8h10, 8h20, botou a gente lá numa sala para esperar ele. Cara, juro pra você, tava dando já 9h20 da manhã, todo mundo esperando. Tinha gente que não tinha nem tomado café da manhã. E aí o cara chega 9h30. Ai, me desculpa, porque eu vim lá do Rio, tava um engarrafamento danado e tal. Aconteceu até acidente no caminho e tal. É... Aí cheguei agora, vamos fazer entrevista, então vamos adiantar. Mano, a sala. Aí foi chegando mais gente ainda. Aí você, caraca, velho. Gente que chegou atrasada também, que tava vindo até do Rio, tava vindo de outro lugar. Aí você via que, tipo assim,
Aí ele falou o número de vagas, sendo que eles não tinham falado quantas vagas tinha na empresa. O entrevistador falou, ó, tem 2 vagas. E na sala devia ter uns 35, quase 40 pessoas. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, caraca. Aí já começou a bater ansiedade, né? Falei, porra, acho que eu não vou conseguir o trabalho, não. Aí ele começou a adiantar e a fazendo entrevista de 2 em 2, 3 em 3, entendeu? Assim, falando com todo mundo. Aí foi eu e mais um garoto assim na sala, ele começou a perguntar a gente algumas coisas. Começou a perguntar a mesma coisa, qual era o objetivo, se eu tinha filho, se eu morava de aluguel. Perguntou um monte de coisa, perguntou experiência. Aí veio perguntar se tinha experiência como em alguma coisa em área de TV a cabo e internet. Falei que não. No final das contas, fizeram as entrevistas lá. Aí me chamaram, né? Outra pessoa me chamou, falou: Ó, Roberto, pode ir embora. Poxa, a gente gostou até do seu perfil e tal, mas no momento você não é o perfil que a gente está precisando na empresa. A gente já conseguiu 2 pessoas e essas 2 pessoas tinham experiência nessa área. Então a gente vai guardar seu currículo aqui, qualquer coisa a gente liga e tal. Então, resultado, passei por um processo seletivo gigantesco, é humilhante, você gasta dinheiro de passagem, entendeu? Alimentação na rua. E você volta para casa de mãos vazias. E você pode ver na internet a questão de como é humilhante isso. Entendeu? Essas entrevistas, esses processos seletivos. E a empresa até fala, teve até uma vez que eles me falaram assim, lá na Superpão, que eles conseguiriam me ajudar a me tirar do alistamento, que eu não queria me alistar. Só que eu ia ter que votar lá num deputado lá, num vereador lá deles, que tinha conchavo lá com a padaria e tal, entendeu? Que eles iam me ajudar e tal. E também falaram lá no quando eu comecei, que se tivesse que fazer hora extra tinha que fazer, que não tinha como, que tinha que dar prioridade ao trabalho. Cheguei até a escutar de um patrão uns anos atrás aí que eu falei assim, o meu horário de sábado era sair meio-dia. Aí ele me perguntou, Roberto, quando você sair daqui meio-dia, você vai fazer o quê? Eu era novato na empresa, né? Eu falei, pô, eu tenho um compromisso, entendeu? Eu tenho um servicinho aí por fora pra fazer e tal. Aí ele, não, mas isso não tá certo, porque você tem que dar prioridade à empresa que você tá trabalhando. Porque eu preciso de você, preciso que você faça a hora extra. Aí eu juro pra você, eu tava tão puto. Eu era novato, assim, devia ter uns meses trabalhando na empresa que eu falei assim, cara, tipo, é aquele puto que você fica, mas você não é mal educado, não xinga a pessoa, né? Porque também precisava do emprego. A vontade era pegar as coisas, largar e não voltar mais. Eu falei assim, cara, eu estou dando prioridade ao meu trabalho. Eu falei assim com ele, eu estou cumprindo a obrigação do horário, que hoje é de 8 a meio-dia. Depois de meio-dia, acabou. Acabou o meu horário. Eu estou cumprindo o meu horário. Aí eu virei pra ele e falei, cara, depois de meio-dia, aí já é outra coisa. Aí ele olhou pra minha cara assim, ele fica aquela cara de cu manso, né, que o patrão faz, né, que não gosta de ser contrariado. Virou as costas e saiu, não falou mais nada pra mim. Mas eu não tava errado, entendeu? Deu meu horário, acabou, entendeu? Não tinha nem carteira assinada. Não assinava a carteira, pagava o salário abaixo do salário mínimo, então, olha, gente, vou falar pra vocês, hoje eu vejo, com a experiência que eu tenho, a idade que eu tenho, que muita gente fala assim: ah, mas eu sou gerente. Qual é a sua profissão, gerente? Qual é a sua profissão, caixa? Não é profissão, entendeu? Porque amanhã ou mais tarde, você pode ser demitido e qualquer outra pessoa vai fazer a sua função. E vão botar uma menina novata ali pra ficar no caixa. E além do mais, é uma experiência assim, qualquer um consegue. Aí, gerente, você vai ser mandado embora. E uma outra pessoa que está ali mais engajada que você, de repente ganhando um salário menor, vai ser colocada no seu lugar. Então você tem que tentar fazer o seguinte, você tem que tentar ter uma profissão, entendeu? Fazer alguma coisa, uma profissão que seja bem requisitada, entendeu? Que está em falta aí no mercado. E hoje profissões que você vê que a pessoa está ganhando dinheiro é pedreiro,
Eu conheço aí diversos pedreiros aí que nunca tá sem serviço, tá trabalhando todo dia, entendeu? Trabalha por conta própria, entendeu? Não depende de patrão, não depende de empresa, faz o horário, trata direto com o cliente, entendeu? E fala, ó, meu preço é esse. Eletricista também, trabalha por conta própria, é técnico de refrigeração, eu sou técnico de refrigeração. Eu tô saindo do trabalho, tô fazendo vídeo hoje domingo e amanhã é meu último dia na empresa. E eu estou inscrito no Indeed, né? Há uns anos atrás me inscrevi no Indeed. Aí uns 2 anos atrás eu atualizei que eu era técnico. Tava até pensando em procurar outra vaga. Ontem chegou para mim uma vaga da Ilha do Governador. Só que eu moro em São Gonçalo. Tem que cruzar a ponte. Paga 2.520 salário. Não é um salário bom. Você tem que se deslocar, você perde muito tempo no trânsito. E além do mais, você tem que fazer diversas funções na empresa, não é só técnico de refrigeração. Pintou um serviço ali de eletricista, tem que fazer, eles estão pedindo experiência. Não é que eles me chamaram para vaga. O Indeed me jogou essa vaga, ele fica jogando vaga ali para você. Ó, veja lá, técnico de refrigeração, não sei o quê. Aí você tem que ser eletricista, técnico de refrigeração, fazer diversas funções de manutenção dentro da empresa que eles requisitar para ganhar 2.520. Então o que acontece? É melhor o cara trabalhar por conta própria que ele vai ganhar mais. Entendeu? É melhor, porque hoje em dia é tudo subemprego. Até as empresas grandes estão dando péssimas condições. Empresas aí que eu vejo, tem um amigo meu que ganha 3 mil trabalhando na RH. Segundo a lei, quando a empresa dá um recesso, não pode ser descontado das férias, mas eles vão lá e desconta. Essa empresa que eu trabalhei, o recesso o patrão dá como férias, também não pode. Então o que acontece? É aquilo, cara. Você tem que se humilhar, tem que estar ali, qualquer deslize ali, de repente ser mandado embora. E mesmo você fazendo tudo certo, como eu já vi acontecer, já tive pessoas que relataram isso pra mim, que eu conheci, que exemplo, a pessoa era gerente. Trabalhava, se esforçava, tava ali todo dia, passava do horário. Aí um dia entrou, exemplo, um primo do dono, né? Um parente do dono, um primo. O que o dono fez? Mandou esse gerente embora e botou o primo dele como gerente. Entendeu? Então o que acontece? Ninguém é substituível. Entendeu? Aí hoje que eu vejo, cara, você tem que ter uma profissão para você não depender disso. Entendeu? Porque, exemplo, meu caso, eu tenho as minhas ferramentas, sou técnico de refrigeração, vira e mexe, pessoas me chamam para fazer serviço. Ou me indicam, pessoas que eu já fiz serviço vão lá e me indicam. E eu vou lá, faço serviço e às vezes num dia, assim, em algumas horas eu tiro 4, 5, 10 dias de serviço na última empresa que eu trabalhei. Já aconteceu. Entendeu? Já aconteceu de num domingo eu ir numa padaria, trabalhar de 10 da manhã a 3:30 da tarde, consertar 2 geladeiras, reformar, tirar R$ 1.000 assim no domingo. Entendeu? E o meu salário era 1.200, 1.400 nessa época. Entendeu? Então você vê que a conta não fecha, pagam mal, falam que você tem que vestir a camisa da empresa, que você tem que pensar igual o dono, mas no final do mês o salário não vale a pena e você está sempre cansado, psicologicamente, entendeu? E você é humilhado por cliente e você tem que engolir. O patrão ainda fala assim: não, cara, ó, você tem que. O cliente que paga o seu salário, então o cliente sempre tem razão, entendeu? Então é complicado, eu cansei disso, entendeu? Já tô começando a trabalhar por conta própria. Segunda-feira é meu último dia na empresa, pedi pra sair, entendeu? Realmente sentei com o patrão. Ele disse: você quer sair mesmo? Quero. Ah, mas você vai ficar só na refrigeração. Eu falei: cara, eu quero sair. Aí 2 dias depois, ele até falou: ah, você só tá ficando na refrigeração, né? Foi só ele falar. No outro dia eu já tava carregando peso, botando caixa de cerveja no carro. Então eu estudei para ser técnico de refrigeração, consegui experiência pra quê? Pra ter que continuar fazendo esse serviço braçal, sendo que eu por conta própria não preciso fazer isso e ganho até mais, entendeu? Então não vale a pena não, entendeu? Recomendo vocês aí que, pô, corra atrás aí de um curso aí no Senai, alguma coisa, entendeu? Ah, não tenho tempo para fazer faculdade, não tem dinheiro, corra atrás de um curso do Senai. Desenvolve uma profissão para não ficar dependendo de empresa. Aí amanhã mandando embora, vai fazer o quê? Vai ter que ficar igual um desesperado aí, pedindo dinheiro para parente, ligando para mãe. Já passei por isso, correndo
atrás de trabalho, passando por entrevistas humilhantes. Cara, o Brasil, infelizmente, empresa nenhuma, mesmo sendo uma empresa grande, não quer dar estabilidade, não quer dar condição, não quer pagar um salário justo, então é complicado, entendeu? Então a escala 6x1 é destruidora, acaba com a vida da pessoa, entendeu? E a pessoa, se tiver filho, então, tiver casa para manter, tá lascada.